Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 9, versículo 23. Nós vamos ler esse versículo, convido os irmãos a colocarem-se de pé. Hoje vamos falar a respeito da necessidade de seguir o Mestre. Siga o Mestre, oh glórias! Se você observar esta palavra de hoje e a plantar no teu coração, certamente você há de seguir o Mestre e o Senhor há de fazer coisas maravilhosas na tua vida. Ouça o que está escrito. Lucas 9, versículo 23, então Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Amém? Mais uma vez, Cristo disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Oh glórias! Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para meditarmos na Tua Palavra. Eu quero clamar que Tu venhas falar conosco de uma forma grandiosa, Senhor, para que nós possamos entender a necessidade de segui-lo, de andar contigo a cada instante, fazendo aquilo que Tu queres, Pai, para que assim a nossa vida esteja de acordo com a Tua vontade em todos os aspectos. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse estudo tem como título, Siga o Mestre. Siga o Mestre. Será que você de fato tem seguido o Mestre? Será que você tem dado passos nos passos de Cristo Jesus? Será que nós temos observado, eu tenho observado, nós temos observado a palavra do Eterno? Hoje, amados, nós vamos ver nesse versículo orientações necessárias para que nós possamos seguir de fato o Mestre Jesus. Darmos passos nos passos de Cristo. Fazermos aquilo que lhe é agradável. Afinal de contas, todos nós somos discípulos. Pelo menos afirmamos que somos discípulos. Portanto, como discípulos, é preciso que Cristo Jesus seja o nosso mestre por excelência. É preciso que em todas as áreas da nossa vida observemos a orientação de Cristo, que a nossa vida tenha como foco fazer a vontade do Senhor, e esta é a vontade do Senhor Jesus para cada um de nós. Amados, se nós somos de fato, verdadeiramente discípulos de Cristo, entenda, necessário é praticarmos tudo aquilo que Ele nos ensinou. É impossível sermos discípulos de Cristo Jesus e não praticarmos a vontade do Senhor, não andarmos em conformidade com a palavra, não observarmos a vontade dEle em cada minuto, em cada segundo da nossa existência. Irmãos, é mais sério do que parece. E às vezes nós ouvimos essas palavras e achamos que elas são difíceis. E de fato são difíceis. Mas é a vontade do Senhor para cada um de nós. Jesus, Ele é um exemplo máximo em todas as áreas. Quando nós precisamos de um exemplo bom, de um exemplo profundo, olhemos para Cristo. Jesus, inclusive, Ele praticava tudo aquilo que Ele falava. Oh, glórias! Seus ensinamentos eram, na prática, a sua palavra. E assim, amados, a mensagem do Senhor era plantada no coração daqueles que ali estavam. É preciso ainda entender que seguir o Mestre implica em sermos discípulos. Só é possível seguirmos ao Mestre Jesus quando de fato somos discípulos. E para sermos discípulos é indispensável que pratiquemos os seus ensinamentos. Se nós não praticarmos os seus ensinamentos, como é que nós podemos nos considerar discípulos de Cristo Jesus? Amém? Seguir a Jesus não é seguir o modismo, seguir a Jesus não é seguir uma filosofia, seguir a Jesus não é seguir um político preferido, alguém, sei lá, um influencer da vida. Seguir Jesus
só é possível quando você assimila os seus ensinamentos na sua totalidade. Só é possível seguir Jesus quando os ensinamentos de Cristo estão plantados no coração. Eis o porquê, irmãos, a necessidade de conhecermos ao Senhor e procurarmos o quanto antes sermos parecidos com Ele. Nós precisamos nos assemelhar a Cristo Jesus em todas as coisas. E quando nós entendemos esta mensagem, buscamos esta mensagem para o nosso coração, algo interessante acontece. Nós sabemos que enquanto sobre a face da terra, Jesus cuidou dos seus discípulos, cuidou daqueles que se achegou a Ele. Da mesma forma hoje, amados, quando nós nos achegamos a Cristo, nos colocamos como discípulos, seguimos o Mestre, com certeza o Espírito de Deus, Ele virá, Ele vem sobre a nossa vida, Ele nos direciona, nos capacita, nos dá força, nos impulsiona. É o Espírito Santo que te empurra em direção ao céu. E esta é a verdade, é a realidade. Mas há algo interessante. Se nós não desejarmos que a presença do Senhor seja uma verdade, assim será. Se você não deseja andar com Cristo, assim será. Haja vista que para andar com o Senhor é necessário uma decisão, uma tomada de atitude, é algo voluntário. Eu decido andar com Cristo Jesus, e assim o farei, e terei todo o aparo, todo o cuidado, todo o zelo, todo o cuidado do Mestre amado, para que nós possamos ter forças para seguirmos em frente, sem nos desviarmos, sem voltarmos atrás, sem retrocedermos. Amém, amados? Eis aí a necessidade do discípulo de Cristo seguir o Mestre, e o Mestre é Jesus. E nesta palavra de hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito do versículo 23, Lucas capítulo 9, são afirmativas de Cristo Jesus, passo a passo para que a nossa caminhada como discípulos seja vitoriosa, para que nós possamos obter êxito nessa jornada, para que nós possamos ver a glória do Senhor no nosso dia a dia. Amém, queridos? Entenda, seguir o Mestre exige uma decisão de escolha. Só é possível seguir o Mestre quando você opta por seguir ao Mestre. Nós precisamos escolher Cristo, escolher o Senhor, e a partir do momento que nós desejamos seguir ao Senhor, o Eterno moverá na nossa vida. A primeira parte desse versículo, versículo 23, Lucas 9, diz: se alguém quiser, olha só a colocação de Cristo, ele diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, amados, eu preciso querer, é tua obrigação querer Jesus. Oh meu Deus, ansiar por Jesus, desejar Jesus, sonhar com Jesus, conversar com Jesus. Nós precisamos querer, irmãos. É uma atitude que eu não posso tomar por você, você não pode tomar pelo teu filho, nem por outro familiar ou por alguém. A palavra nos dá a entender que eu preciso querer. Nós precisamos, claro, em conjuntos, querermos a presença do Senhor, mas é algo voluntário. Eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão ela é extremamente pessoal, com base nos ensinamentos do Eterno. Eis o porquê que eu preciso conhecer a palavra. Porque se eu não conheço a palavra, eu não terei uma decisão acertada, eu não tomarei uma decisão sábia, eu serei levado pelos falsos ensinos, falsos princípios, pelas muitas filosofias que hoje invadem as igrejas. Mas a partir do momento que eu conheço a palavra,
eu terei condições de tomar uma decisão que me aproxima verdadeiramente do Todo-Poderoso. É interessante, mas Jesus, ele não força aos seus discípulos em andar com ele. No entanto, ele dá condições aos seus discípulos para que andem vitoriosos com ele. Eis aí, o Senhor não te obriga. Se você optar pela perdição, opção sua. Mas se você optar por seguir o Mestre, eis a palavra de salvação. É uma decisão pessoal, algo que nós tomamos como decisão. Mas, a partir do momento que eu reconheço a soberania de Cristo, Ele vem, Ele abençoa-me, Ele dá-me forças para que eu possa permanecer de pé e honrar o meu querer, honrar a minha escolha. Amados, o Senhor nos chama e nós temos os chamados de Cristo Jesus. Um dia o Senhor disse: vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Falou posteriormente: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Enfim, o Senhor deixou-nos estruturados uma realidade para que nós possamos entender que é preciso querer Cristo na nossa vida. E a partir do momento, amados, que nós nos comprometemos a andar com Cristo, eu preciso honrar o meu compromisso. Haja vista que não é uma decisão única. Eu tomei uma decisão com Cristo Jesus, bati o carimbo, agora eu sou de Cristo. Não funciona assim. Porque nós temos que viver Cristo dia após dia. É uma decisão que te obriga. Sim, depois que você toma voluntariamente a decisão: eu quero Jesus, eu quero seguir o Mestre. A partir desse momento você é obrigado a observar os parâmetros ditados por Cristo para que nós possamos alcançar a salvação. E nós sabemos que o Evangelho do Senhor, ele está um pouco longe do glamour que hoje é pregado nas igrejas, dessa mensagem bonita que hoje é pregada nas igrejas, que leva as pessoas a quererem apenas milagres sem renúncia. Eu quero o milagre, mas eu não quero a renúncia. Irmãos, querem a prosperidade, querem a saúde, mas não desejam arrependimento. Essa palavra não existe. Isso é o glamour que hoje é plantado nos púlpitos. No entanto, para que você siga a Jesus, é preciso que haja renúncia, que haja rendição. Amém, igreja? Amém? Glórias, aleluias. Vamos lá, Lucas 9:23. Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amados, a recomendação do Senhor é que haja uma rendição. Nós precisamos nos render ao Senhor. Ou seja, a si mesmo se negue. Você já parou para pensar a respeito dessa autonegação? O que é que significa isso? Amados, negar a nós mesmos, negar a si mesmo, é o ato de render-se a Cristo Jesus. E render-se é ceder, é desistir, é entregar-se, é abrir mão do seu eu para Cristo Jesus. Se não houver essa rendição, se não houver esse dar-se para Cristo, é impossível que você possa experimentar de fato da presença do Mestre. Seguir o Mestre Jesus, é preciso que haja rendição, que haja entrega. Amém? Render-se a Cristo, irmãos, render-se a Cristo na prática significa o fim da independência em relação ao Senhor. Você não é mais independente em relação a Cristo. As tuas atitudes, o teu pensar, tudo quanto você faz, você traz primeiro aos pés do Senhor. Você deixa de ser independente e passa a ser
totalmente dependente de Cristo Jesus. Você abriu mão do seu eu, a si mesmo se negue. Amém? Ainda, é o fim da autoconfiança. É o fim da autoconfiança, da autossuficiência. Você já não mais confia em si mesmo. Você sabe que a tua vida estar no Senhor foi entregue a Cristo. E você já não confia, você já não vive por si mesmo. Agora você, rendido, vive para a honra e para a glória do nosso Senhor. E ainda, irmãos, quando nós nos rendemos a Cristo, isso significa que será o fim da nossa insistência em não precisar de Deus. Muitas vezes você insiste nessa autossuficiência, tipo assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus. O Senhor será o foco da tua vida. Você viverá somente para honrar, para glorificar e para bendizer ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É uma decisão, seguir ao Mestre é uma decisão de rendição, a si mesmo se negue. Amados, quando eu afirmo, eu nego a mim mesmo, eu quero dizer o seguinte: que eu entrego tudo o que tenho, tudo o que sou, nas mãos do Senhor. Talvez você possa até questionar-me: pastor, mas é difícil esse tipo de atitude. Entenda, Jesus fez tudo isso por você. Ele abriu mão, ele rendeu-se à vontade do Pai. Ele entregou-se, entregou a si mesmo, para que hoje nós pudéssemos aqui louvá-lo, adorá-lo e bendizê-lo. Amém? Quando você afirma, eu nego a mim mesmo, em outras palavras, eu entrego tudo o que tenho, tudo o que sou em tuas mãos, ó Mestre. É uma atitude. Ainda, agora a minha vontade é a tua vontade. A tua vontade, a sua vontade morre, porque é a vontade de Cristo que há de imperar na tua vida. Você não vive mais, porque eu quero dessa forma, por isso, não, você há de viver observando aquilo que Jesus quer para você. Afinal de contas, é a rendição. Você se entregou, você afirmou: eu abro mão de mim mesmo, eu nego a mim mesmo. Ainda, o teu querer já não é o teu querer. O teu querer precisa ser o querer de Cristo Jesus. E por fim, a minha vida é a sua vida em mim. É uma afirmativa que nós precisamos fazer em relação a Cristo. Ó Jesus, a tua vida, a minha vida é a sua vida em mim. A partir do momento que nós compreendemos esta realidade, será fácil vivermos a verdade do Senhor, porque o Eterno virá, Ele selará a tua vida. O Espírito Santo é dado a você para te fortalecer, te colocar de pé e para te empurrar. Glórias! A decisão da rendição, irmãos, implica em abrirmos mão do nosso orgulho pessoal. É você morrer para si mesmo. É você colocar-se no estado inferior, porque o Senhor é superior em todas as coisas. Entenda, seguir o Mestre é a melhor atitude que o homem pode tomar na sua existência, na sua vida. Glórias! Irmãos, aqueles que querem ser discípulos de Cristo Jesus, que querem seguir o Mestre, eles precisam passar pelo processo de rendição, de entrega total, de abrir mão do seu eu, do negar-se a si mesmo, para que Deus seja honrado e seja glorificado na sua vida. Amém, amados? Mas o versículo não para por aí. Jesus fala um pouco mais a cada um de nós. Lucas 9, versículo 23, disse Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E agora, dia a dia, tome a sua cruz.
Dia a dia tome a sua cruz. Eis aí uma decisão de renúncia. Ou seja, Jesus está falando para você: olha, se você deseja seguir-me, é preciso que haja uma renúncia na tua vida. É preciso renunciar ao teu eu, renunciar à tua vida. Amados, às vezes nós nos assustamos com a palavra viva de Jesus, não é verdade? Porque nós estamos vivendo dias em que a palavra do Senhor tornou-se extremamente rasa. A palavra do Senhor, ela é mais rasa do que raiz de capim. Raiz de capim está ali na superfície. Se você pegar um eucalipto, ele tem uma raiz de não sei quantos metros solo abaixo. Mas a raiz do capim é superficial. É um paralelo que eu quero fazer para você entender. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é que estão jogando fora a seriedade da palavra de Deus e trazendo à tona um evangelho, sei lá, tão raso, que não exige nada de ninguém. É como se Jesus estivesse de joelhos, clamando: oh, venha, venha para mim, venha, venha, eu preciso de você, oh, venha, oh, eu vou te dar um monte de coisa, venha para cá, venha. É como se Jesus estivesse mendigando a tua presença. Não é assim, irmãos. Entendamos Jesus como o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Criador do céu e da terra, que não precisa de nós para nada, nós é que carecemos dele para tudo. E é por isso que ele afirma que é preciso que haja renúncia, ao dizer: dia a dia tome a sua cruz. Tomar a cruz dia a dia é uma atitude de renúncia. O que é renúncia? É desprendimento, abdicação, é desapego, é você abrir mão daquilo que é precioso, maravilhoso, magnífico, porque não agrada o Senhor, porque não te aproxima de Deus, porque não edifica a tua vida, e você pega aquilo tudo e joga no lixo, porque não te sara, não te coloca de pé, não te aproxima do eterno. Isso é renúncia, irmãos. E se alguém falar para você que renúncia é fácil, ele é mentiroso. Renúncia não é fácil. Renunciar às coisas que nós gostamos não é fácil. É difícil. Mas, para o Senhor, se não houver essa pegar a cruz, tomar a cruz e segui-lo, não vai funcionar. A vida do servo de Deus é marcada por renúncia. Renúncia dos nossos prazeres, renúncia do calor ou do frio da nossa casa, renúncia de um tanto de situações que nos são agradáveis, porém não agradam ao Senhor. Entenda o seguinte: o mestre é Jesus, não somos nós. E se eu quero ir para a casa do mestre Jesus, eu tenho que me adequar, eu tenho que adequar-me à vontade dele. Amém? A cruz, amados, a cruz nesse aspecto, ela representa uma vida de renúncia. A tua renúncia pessoal, também espiritual, em favor de Deus, do reino de Deus, do mestre. E esta é uma verdade. Tomar a cruz é abraçar a responsabilidade de seguir integralmente a Jesus. Tomar a cruz do Senhor não é carregar um pedaço de madeira pendurado no pescoço ou sob o ombro, ou ainda pendurar na parede da nossa casa. Não, não é isso. Tomar a cruz de Cristo Jesus é abrirmos mão do nosso eu, das nossas vontades, de todo o nosso ser, para que o eterno seja honrado e seja glorificado no nosso viver.
Eis o Evangelho de Cristo Jesus. E Ele agiu desta forma para conosco. Amados, há uma situação, aliás, há muitas situações em relação a Jesus que nós não compreendemos. Nós não compreendemos. Diversas, inúmeras. Poderíamos enumerar dezenas e dezenas. Mas uma delas que nós não compreendemos é quem era Jesus. Eu vou usar o termo no passado, antes da encarnação de Cristo. Quem era Jesus? Jesus não está amarrado ao tempo, ele é atemporal, mas vamos usar o passado para que nós possamos entender. Quem era Jesus? Nós estamos com a mente tão ruim, tão difícil, tão assim, poluída, que você pensa em Jesus, você só lembra Jesus pendurado numa cruz. Quem é Jesus? A primeira imagem, uma das primeiras imagens que aparece na mente da gente, é Jesus crucificado, porque é o que nós vemos no dia a dia. Só que nós não conseguimos mensurar, não podemos, não tem como entender quem era Jesus antes da crucificação, antes de tornar-se homem, antes de encarnar. Não reencarnar, encarnar. Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Nós muitas vezes não conseguimos entender, e não vamos conseguir, só lá na glória, mas Jesus, amado, só para você ter uma longínqua noção de quem é Jesus, é o Criador do universo, de tudo quanto você contempla, dos astros, da dimensão inimaginável do universo, eis a mão de Jesus. E você sabe o que foi que ele fez? Ele tomou a sua cruz, ele renunciou tudo isto, ele abriu mão e nasceu como homem. Não dá para você entender, eu também não entendo, mas na glória vamos compreender, e é por isso que teremos motivo. O céu não é um lugar chato, não, de forma alguma, não é um lugar assim cansativo, não, porque quando você vê Jesus, você terá motivos para glorificar o eterno, e uma eternidade será pouco. Isso também nós não vamos, hoje nós não vamos compreender. Amém, amados? Mas a partir do momento que nós entendemos que é preciso uma renúncia para que haja uma identificação com Cristo, assim vamos fazer. E o Mestre exige de cada um de nós que assim façamos. E a decisão dessa renúncia modifica completamente a nossa existência, modifica o nosso estado de ser, de viver e de fazer as coisas, porque tudo faremos para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Amém, amados? Oh, glórias! Está quase acabando. Lucas 9, versículo 23, disse Jesus para todos, inclusive a nós: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aleluias! Seguir ao Mestre Jesus exige uma decisão de escolha. Você precisa optar por seguir a Jesus, escolher Cristo, desejar Cristo, ser de Cristo, amar o Senhor acima de todas as coisas. Ainda, seguir o Mestre exige uma decisão de rendição. Você precisa render-se, entregar-se, desistir do teu eu em favor de Cristo. Também uma decisão de renúncia, é tomar a sua cruz, é desprendimento, é abdicação, é desapego, é entender que nada é mais importante do que Cristo Jesus, é renunciar às tuas vontades, e que o teu ser, o teu viver, o teu fazer, todas as coisas, visem exclusivamente honrar e glorificar o amado de nossas almas.
E por fim, irmãos, a última parte do versículo: siga-me, siga-me, disse Jesus, e siga-me. Oh glórias, disse Jesus, e siga-me, e siga-me. Eis aí uma decisão de submissão. Esse seguir a Jesus é uma decisão de submissão, amados. E submeter-se é obediência voluntária, é uma dependência total, completa de Cristo Jesus. É você olhar para a tua própria vida e entender que é necessário colocar-se em segundo plano e submeter-se totalmente à vontade de Cristo Jesus. Se não houver submissão, é impossível que tu possas seguir o Mestre, tu possas andar com o Mestre. Amém? Amados, quando eu decido seguir o Mestre, eu me submeto ao senhorio de Cristo Jesus. Submeter-se ao senhorio de Cristo é deixar-se comandar por Ele. É Jesus que dará, é Jesus que dá as ordens. Ele dá as ordens sobre a vida daqueles que submetem-se, que querem segui-lo, que desejam andar com Ele. Quando você segue ao Mestre, o Eterno te coloca em lugar de segurança. Você se submete, o Senhor cuida de você. Ele coloca-o em lugar seguro. Oh glórias! Ele te dá poder, te dá autoridade. Aleluias! Ele ainda é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é a nossa torre forte. Jesus é o nosso general. Portanto, vale a pena submeter-se a Ele, segui-lo, seguir o Mestre. Amém? Entenda que seguir o Mestre, irmãos, é orientar-se pelos ensinamentos de Cristo Jesus. É guiar-se pelos ensinamentos. Esse seguir o Mestre, ele exige uma libertação que é o próprio Senhor que opera na nossa vida. Ele nos liberta da condenação do pecado. E vamos andar na graça, guiados pelo Espírito de Deus. Seguir o Mestre Jesus é aceitar sua companhia. Oh glórias! A companhia sustentadora de Cristo. Ele te sustenta a cada instante, a cada minuto do teu viver. O Senhor não te desampara, a mão do Eterno é contigo. E ainda, irmãos, seguir o Mestre é ser comprometido com Ele e com a sua missão. Compromisso com Cristo Jesus, compromisso com o Todo-Poderoso. Por isso nós devemos seguir o Mestre, segui-lo, para onde Ele for e para onde Ele nos mandar. Oh glórias! Entenda, quando você segue o Mestre, você submete-se à vontade do Mestre. Ele é superior a você. É uma obediência completa, uma obediência real, uma obediência que gera em nosso coração paz, alegrias, nos coroa com a vitória sobre o mal. É uma obediência que gera vida. É uma obediência que gera comunhão real e verdadeira com o amado Jesus. Amados, nós precisamos entender que tudo nesse mundo é passageiro, mas aquilo que vem de Cristo é eterno. E quando você segue a Cristo, a alegria que Ele nos concede é eterna. As bênçãos que Ele nos dá é eterna. A vitória também nada pode tomar de cada um de nós. Quando nós seguimos a Jesus, nós somos mais que vencedores, porque Ele é conosco. O amado Mestre Jesus é conosco. E hoje, amados, o convite de Cristo Jesus para cada um de nós
é que nós devemos segui-lo. Ele nos chama para segui-lo. Ele chama a você, chama-nos, para que nós possamos segui-lo. Portanto, siga o Mestre Jesus. Siga o Mestre Jesus. Seja submisso a Ele. Viva em obediência, sabendo que Ele é o nosso Senhor Supremo. Amém, amados? Nesse versículo que muitas vezes passa tão desapercebido nas nossas leituras da palavra do Senhor, nós vemos o Eterno nos ensinar coisas tão profundas, tão maravilhosas, nos ensinar a necessidade de escolhermos segui-lo, andar com o Mestre. Nesse versículo, Jesus nos ensina que é preciso nos rendermos a Ele, abrir mão de tudo quanto nós temos, somos e desejamos ser, é entregar-nos completamente a Ele, é uma rendição completa, a si mesmo se negue. Diz ainda que é preciso tomar a cruz. Esse tomar a cruz é a renúncia, é a nossa renúncia, é o nosso desapego das coisas dessa terra, dos nossos planos, projetos, para que somente a vontade do Eterno, aquele que diz, tome a sua cruz e por fim, siga-me. É a decisão, amados, de nos submetermos à vontade do Senhor, porque seguir a Jesus sem submissão é impossível. Seguir a Jesus de nariz empinado, em pé, é impossível. Seguir a Jesus sem doar-se, sem submeter-se, é impossível. Eis a palavra do Eterno para as nossas vidas esta noite. Se nós queremos seguir o Mestre, observemos as suas orientações, porque elas são ricas, são preciosas, são maravilhosas e são claras. E nós precisamos, a exemplo de Cristo Jesus, pagar um preço. Como eu disse antes, Jesus abdicou o seu trono. Ele renunciou ao seu trono, nasceu como homem, viveu como homem, ressuscitou, tomou posse do seu poder e da sua glória, hoje está na glória. É assim que nós devemos agir. Amém? Abrirmos mão do nosso estado natural para seguirmos o Mestre, para que no dia eterno estejamos com Ele para todo o sempre na glória. Aleluia. Amém, amados? Siga o Mestre Jesus. Vamos orar, encerrando esta palavra. Senhor, nós te louvamos pelo ensinamento, Jesus. Te glorificamos porque o Teu Espírito nos fala ao nosso coração. Nos dá, Senhor, a direção certa para que nós possamos fazer segundo o Teu querer. Ó Senhor, prepara-nos para que nós possamos sermos sensíveis à Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra no nosso dia a dia. Deus, fale sempre conosco, em nome de Jesus, amém, aleluia. Amém, amados? Siga o Mestre, sigamos o Mestre Jesus. Mensagem 1259.